Vocês já se sentiram manipulados por alguém? Hoje nós falaremos sobre a arte da manipulação. Se quiserem saber sobre o tema, fique conosco após o sinal da vinheta. Muitas vezes temos a ilusão de que nunca fomos manipulados. Na maioria das vezes temos essa arrogância e falar não, ninguém nunca me manipulou, ninguém nunca me enganou, mas na maioria das vezes somos enganados, somos persuadidos e somos manipulados muitas vezes sem perceber. É que nós, na verdade, temos o nosso ego, né? A nossa autoestima, né? Então, por exemplo, não gostamos de aceitar que fomos, por exemplo, controlados de uma certa maneira. Então eu quero falar com vocês, por exemplo, qual é a diferença da manipulação para a persuasão. A persuasão, na verdade, ela se baseia em evidências e apelam, né, para as emoções das pessoas de uma forma honesta e responsável. Aquela pessoa, por exemplo, que quer comprar uma televisão ou quer comprar um carro e o amigo e a amiga sabem que essa pessoa tem a necessidade, então ela vai mostrar os fatos porque ela necessita comprar aquela televisão ou comprar aquele carro ou comprar aquela roupa. Então é algo que está vinculado ao que ela deseja e ao que ela necessita. Então a persuasão ela age nesse aspecto de uma maneira totalmente consciente, totalmente transparente. A manipulação ela age de uma maneira totalmente contrária, porque ela procura controlar e explorar alguém em favor, por exemplo, de um benefício próprio. E a manipulação ela sempre ocorre entre duas faces, na verdade, entre o galanteio, entre a sedução ou entre a violência, né? Ou então a coerção. E muitas vezes a manipulação sempre é usada em favor não da pessoa, a manipulação, tá? A manipulação ela sempre é usada em favor da pessoa que a coage, né? A pessoa fazer algo que não quer. Por exemplo, eu quero essa televisão e se você não der, eu faço da sua vida uma desgraça, eu faço da sua vida, sabe, um inferno. Eu quero esse brinquedo, né? E se você não der, então eu faço uma birra. Então, por exemplo, a manipulação ela sempre ocorre mediante gaslight, culpa e medo. Gaslight porque visa distorcer a visão da realidade e da pessoa. Por exemplo, eu quero algo e alguém não me dá aquilo que eu desejo. Por exemplo, eu gosto de livros, né? E se alguém, por exemplo, não me dá aquele livro, o que uma pessoa pode fazer na maioria das vezes? Ela olha uma pessoa que tem 200 e 300 livros e pega aquele livro, sorrateia esse livro, guarda e depois de algum tempo, um mês ou 2 meses, a pessoa fala assim: ó, há 2 meses você esteve aqui na minha casa, você pegou o meu livro? Então, uma pessoa, por exemplo, que é totalmente manipuladora, ela vai falar que não. E essa pessoa que tem esse livro, que tem essa coleção, ela vai ficar muito confusa. Onde é que eu coloquei esse livro? Será que eu não me emprestei para outra pessoa e não percebi? Será que eu levei para o meu trabalho? Ou será que eu levei para algum lugar, né, e eu esqueci esse livro em determinado lugar? Então a pessoa que é manipuladora, na verdade, ela vai ficar quieta, porque ela acredita já que o livro é dela, porque na verdade é dela. Ela deu um golpe baixo, ela não conversou com a pessoa, falou assim: me empreste esse livro, porque eu preciso desse livro. Então ela não trabalha assim. Então a mesma, por exemplo, ela vai trabalhar de gaslight, de projeção, porque a projeção, por exemplo, ela nunca aceita aquilo que ela faz. E tudo aquilo que ela faz é totalmente justificável. É por isso que a mesma também não
pede culpa. E pelo fato também da mesma não pedir culpa, ela vai, desculpa, na verdade, ela vai agir por vitimização, porque ela foi mal compreendida. O manipulador sempre joga esse jogo, né, de que ele é mal compreendido. Então é por isso, por exemplo, que ele se faz de vítima e projeta tudo aquilo que ele faz no outro. E se ele faz, é sempre totalmente justificável. Então, com isso, ele também trabalha com a triangulação, na verdade, né, que ele gera um problema. Isso políticos, tá? Religiosos e outros tipos de pessoas, na maioria das vezes, fazem, tá? Ou seja, eu gero um problema visando criar uma solução para que as pessoas vejam, na verdade, que eu sou necessário. Então, o manipulador, ele tem uma mania muito grande de ser necessário. Se ele não consegue pelas vias legais, que é muito difícil ele fazer isso, ele vai fazer por vias ilegais. Então ele sempre vai trabalhar mediante o gaslight, né? A projeção, a vitimização, a triangulação e a chantagem emocional. E qual é o poder que a manipulação causa nas pessoas, por exemplo, que convivem com narcisistas e manipuladores emocionais? Porque na maioria das vezes são a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa começa a ter uma autoestima abalada, ela vai ser totalmente afetada, porque mediante o gaslighting a pessoa vai ter a despersonalização e vai ficar totalmente confusa. Ela vai ficar à mercê, na verdade, do manipulador, que controla as suas emoções em determinados contextos, para que ele sempre fique no controle sobre essa pessoa. Também a pessoa vai ficar com dúvida da sua própria sanidade. Muitas vezes, por exemplo, como as pessoas na maioria das vezes esquecem, na verdade, onde colocar as coisas, principalmente o homem. Se o homem colocar uma carteira na frente dele, ele esquece ou a chave do carro, né? E se ele tem uma companheira que é, por exemplo, totalmente manipuladora ou narcisista, ela vai retirar para ele não ir em um determinado lugar e para ela vai ficar tudo bem. Então a pessoa começa a entrar nessa crise de sanidade. Puxa, o que será que está acontecendo? Será que eu estou com um problema na minha memória? Muitas vezes o narcisista faz isso, né? O manipulador faz isso para que você fique totalmente perdido e à mercê dele. Então, quando ele acha a chave, ele vai falar assim: olha aqui onde é que você deixou a chave, você não sabe onde é que deixa. Então você vê que ele faz isso por uma espécie de controle, tá? E o mesmo, por exemplo, vai fazer o que com a pessoa? Na verdade, o que o poder da manipulação faz com as pessoas que sentem a manipulação, que sofrem a manipulação. Ela vai ter um isolamento social e depressão e ansiedade, porque o manipulador, ele separa uma pessoa para poder conquistar ela. Separa dos amigos, separa dos familiares e falando que ele é a única pessoa que é totalmente importante na vida dela, tá bom? E como você deve se proteger desse manipulador que ele utiliza essa arte? Porque a manipulação, ela não tem um conceito bom e nem mal, mas sempre depende da pessoa que a utiliza. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem transtorno de personalidade antissocial, é narcisista ou psicopata, ele sempre vai utilizar de uma maneira que é totalmente manipulativa, né? Fingindo que vai ajudar, mas na maioria das vezes está prejudicando a pessoa. E quais seriam as armas necessárias? Como você deveria se proteger? Você desenvolver a sua autoconsciência, também, né? Estabelecer limites claros, por exemplo, não deixe a pessoa se achegar muito perto para que ela possa, né, por exemplo, respeitar o seu espaço existencial, né? Respeitar a sua opinião, o seu argumento, do qual que você é totalmente assertivo, do qual que ela não pode passar, por exemplo, de um lugar que você determinou. E se a mesma passar, por exemplo, fecha a porta, sabe, mete o cadeado, muitas vezes ele vai se sentir ameaçado, não é? Porque você faz isso. Por quê? Porque o manipulador, ele não vê limite, né? Ele vê que tudo que ele faz, se a pessoa, por exemplo, dar aval e ficar quieto, isso para ele dá mais permissão para que ele possa ser mais abusivo. Então, por isso que é muito bom você estabelecer limites para essa pessoa. Você também confiar na sua intuição. Na maioria das vezes, o manipulador, quando quer conquistar alguém, ele é totalmente amoroso, é totalmente carismático.
até conquistar. Ele faz um esforço enorme, ele dispensa, sabe? Ele gasta essa energia. Depois que ele gasta essa energia, ele vai mostrando o seu outro lado da face. Só que isso ele vai fazendo devagar, né? Paulatinamente. É como se estivesse desbotando, na verdade, até mostrar que ele é um ser totalmente desbotado, sem vida, sem cor. Na verdade, e tudo que ele faz é apenas para conquistar, tá bom? Você também procurar uma ajuda profissional e buscar apoio, tá, para amigos e familiares, tá bom? Então isso é o que você precisa fazer para se livrar desse jogo, porque o manipulador ele sempre vê tudo, na verdade, como se fosse uma espécie de jogo de xadrez. Ele sempre está 3 vezes ou 4 vezes na sua frente. É sempre bom você saber dessas informações para que você não esteja 4 vezes à frente dele, mas sim 5 ou 6 ou 7. Como ele se utiliza de estratégias, você também tem que se utilizar de estratégias para poder sair vencendo nesse jogo. Mas o vencer para você não é a mesma coisa de vencer para o manipulador. No caso de você vencer, é apenas para você preservar a sua saúde mental e a sua autoestima e confiando também nas suas intuições. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, se esse vídeo tem algum sentido para você, se o conteúdo faz algum sentido para você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Eu vou colocar aqui o QR Code, tá? Que você vai entrar, né, por exemplo, no nosso canal mediante o QR Code. Aperta o botão das notificações para que vocês possam receber todos os vídeos. Muitas vezes as pessoas se inscrevem, mas não apertam no botão para receber todas as notificações. Então assim, quando eu publico, poucas pessoas conseguem ver, porque na verdade elas não apertam em todas as notificações. Então é por isso que o vídeo também não chega para as outras pessoas. E também que você comente aqui no nosso canal, conte alguma história, né? Por exemplo, que você passou já por alguém que foi totalmente manipulador, né? E que não respeitou até mesmo o seu espaço. E envie esse vídeo também para alguma pessoa que você conheça, que está passando, na verdade, por certos tipos, né, de jogos mentais e não percebe, porque o manipulador, na maioria das vezes, é um xadrista mental, tá bom? Então eu conto com vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal. Eu vou postar aqui, na verdade, eu já tenho um vídeo postado, né, que é as 5 características que o manipulador ele possui, tá bom? Então você entra nesse vídeo que nós falaremos de uma maneira muito mais otimizada, porque os vídeos, na verdade, sempre têm a intenção, na verdade, de formar você que está sendo manipulado, assim como eu também um dia já fui, viu? E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.